Olá pessoal, eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. E hoje, pessoal, nós vamos dar para vocês algumas atualizações sobre a operação de rescaldo das almas perdidas no umbral, sobre o 3 e Atlas famosíssimo, e também sobre a segunda nave gigante cargueira. Mas antes de eu contar isso tudo para você, contar todas essas novidades, vamos rodar a vinheta. Vamos então, gente, começar o nosso vídeo de hoje, aonde eu gosto sempre de saudar todos vocês, meus queridos ouvintes, desejando muita saúde, muita paz, muita harmonia nas suas vidas e também, gente, muita esperança, porque a operação está cada vez mais próxima. Vamos todos então juntos, gente, continuar orando pela paz no planeta, pela suavização na operação de despertamento físico. Vamos orar também pelas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. E vamos orar para que o maléfico plano tramado pela elite trevosa, junto aos encarnados trevosos que a servem, não tenha êxito, que pela misericórdia divina de nosso Senhor Jesus Cristo, nossa mãezinha Maria Santíssima, que esse plano seja totalmente anulado, né? E, enfim, vamos para o assunto, né? O episódio de hoje, ele versa sobre as atualizações sobre os assuntos, né? Operação de rescaldo das almas que estão perdidas, o 3 e Atlas, o embarque dos seres trevosos na segunda gigante cargueira de mônadas. Mas vamos lá começar com esses assuntos, gente. Eu perguntei à entidade de luz se seria possível nos dar uma atualização sobre a operação de rescaldo das almas perdidas. Vocês já sabem que essa operação ela é uma operação que é um grande ato de misericórdia divina, onde os seres desencarnados que têm bom coração, mas não têm um conhecimento mínimo sobre espiritualidade. Quando eu falo espiritualidade, é assim que muitos deles, às vezes, nem sabem que a alma deles é imortal. Muitos, às vezes, nem se dão conta que morreram. E ficam vagando pelo umbral, ali perdidos, sofrendo, sem entender o que está acontecendo, por que a família não responde, por que ninguém responde a eles, numa espécie assim de torpor, como se fosse um sonho ruim, uma coisa ruim, né? E justamente, gente, nós temos vídeos sobre essa operação, e quem for novo no canal, a gente recomenda fortemente que assistam aos vídeos que falam sobre esse assunto. Jesus, ele deseja que todos esses seres que estão perdidos estejam abrigados e protegidos nas colônias espirituais quando houver a magnífica operação de Miguel Arcanjo. Porque quando Miguel Arcanjo chegar, ele, como a gente já explicou nos vídeos anteriores, ele vai ter que empregar uma energia de grande severidade, porque só assim que os trevosos vão entender que o assunto é sério,
né? As energias da psicosfera vão ficar mais densas ainda, devido à grande descarga energética dos trevosos, que estarão apavorados, revoltados, desesperados e irados com a situação. Daí o grande trabalho que está sendo feito, está sendo desenvolvido pela nossa espiritualidade planetária, no sentido de resgatar essas almas perdidas. Mas nada é feito sem o consentimento delas. O livre-arbítrio é para todos, e aquelas que não desejarem, aquelas que não quiserem seguir os missionários da luz, que preferirem continuar no umbral, não poderão depois reclamar. Por quê? O que vai acontecer com quem ficar no umbral? Ao sofrerem um impacto de tantas energias negativas, elas terão um grande susto e vão ficar com muito, muito medo. E o que vai acontecer com elas? Elas vão cair no chão desacordadas, tá? Eu acho assim que o medo, o susto vai ser tão grande que elas vão desmaiar, elas vão cair, né? E elas vão ficar por lá, no chão, até que termine a operação e então elas possam ser resgatadas pelas caravanas de missionários de luz após o evento do Miguel Arcanjo, tá? Então, é isso. Mas vamos à atualização dada pela entidade de luz. O que ela disse? Ela falou o seguinte: a operação de rescaldo das almas perdidas, minha filha, vai muito bem e poucos já são os filhos de Tomé. Olha que beleza, gente. Então, aquele grupo de filhos de Tomé está bem reduzido, segundo o que a espiritualidade está nos dizendo. E o que foi que a entidade nos pediu? Pediu o seguinte: que nós continuemos a orar para que esse grupo seja reduzido a 0. Bem bacana. Então, gente, mais um motivo para a gente continuar orando, né? E aí eu passei para a próxima questão. Perguntei sobre o famoso 3i Atlas, né? Que passou aqui pela Terra, tá seguindo rumo a Júpiter. E assim, eu perguntei porque a gente fica às vezes dando umas voltas aí na internet e eu acabei vendo aí uns canais dizendo que o 3i Atlas poderia ter deixado talvez sondas quando ele passou mais próximo da Terra, que não foi próximo, gente, ele não passou pertinho da Terra, não. Ele passou bem distante da Terra. Era o ponto mais próximo na trajetória dele, mas não é necessariamente que ele passou perto da Terra. O Oumuamua, por exemplo, passou muito mais perto que no nosso planeta, tá? Por que eles não chegaram mais perto? Porque eles sabem que o pessoal da Federação e da Confederação tá de olho neles, né? E a entidade me tranquilizou, falou assim: não vos preocupeis com essa navezinha a qual vocês chamam de 3i Atlas. Eles nada podem fazer contra vocês, devido à proteção dada pela Federação e pela Confederação. E ainda deu um recado, ele falou assim: não escutem o que alguns dizem sobre terem eles muitos poderes. Eles têm mais poder tecnológico que vocês, mas eles são muito inferiores ao poder tecnológico da Federação e da Confederação, que estão muito atentas aos movimentos deles. E em breve eles irão embora do sistema solar
alavancando a sua nave com a força gravitacional de Júpiter. Então, não tenham medo, minhas crianças queridas. Vocês estão todos protegidos pela misericórdia divina. Boa notícia, né, gente? Porque, de fato, né, o 3 Atlas passou relativamente distante aqui do nosso planeta, obedecendo aos avisos da Federação e da Confederação, porque, como eles já tinham tomado um sinal luminoso de advertência, a tripulação entendeu que não deveria prosseguir com seu plano de exploração e subjugação da raça humana, né? Então, 3 Atlas vai indo embora, com a graça de Deus, vão voltar lá para o planetinha deles. E aí, eu perguntei como é que estava o andamento dos trabalhos de embarque na segunda nave gigante cargueira de Mônadas. E perguntei, os trevosos continuam a se entregar? E a resposta que eu recebi foi sim. Sim, o processo vai de vento em popa e a segunda gigante cargueira está com a sua carga praticamente completa. Mais alguns dias, olha, ele falou em dias terrestres, tá? E ela estará prontinha para partir, levando mais 1 bilhão de seres trevosos encapsulados. E muito satisfeito com isso está o nosso Cristo amado, que não para de sorrir. Agora, isso é a entidade falando, agora já temos apenas a metade dos trevosos para a captura de Miguel Arcanjo e suas legiões de cavaleiros templários, restando cerca de 2 bilhões de seres trevosos para serem capturados. E se você estiver gostando aqui do conteúdo desse vídeo, já sabe, por favor, dá seu like, clica no sininho, compartilhe o vídeo com quem ainda não conhece o nosso trabalho e se você não for inscrito ainda, por favor, inscreva-se aqui no nosso canal. E a entidade continuou falando, ela falou assim, a espiritualidade planetária e os nossos irmãos estelares elevados estão de parabéns. Os constantes avisos dados pela espiritualidade têm contribuído para a conscientização desses seres, que então buscam entregar-se aos missionários da luz para obterem um exílio mais suave. E muitos deles têm feito boas e profundas reflexões, iniciando sua jornada rumo à luz. E tudo isso tem sido ótimo. E é isso, gente. O apagão, por exemplo, vai ser mantido. Eu tenho recebido assim, muitas perguntas dos ouvintes. Mas Luiz, veja bem, tem uma pessoa que falou que o apagão vai ser suspenso, que não vai haver. Gente, o apagão continua, o apagão será mantido, porque ele é extremamente necessário, gente. Qual a função do apagão? Aterrar a péssima energia deletéria viciante que ainda corre no nosso sistema elétrico e no sistema todo de telecomunicações, tá? Então, o apagão, gente, o apagão está mantido, tá? E aí, nessa altura do campeonato, perguntei, então, com quem eu estava tendo a honra de conversar. E aí, gente, o nome Sófocles entrou forte e muito claro na minha mente. E eu fiquei surpresa, porque eu sabia que o Sófocles, não é o Sócrates, é Sófocles, gente. Ele tinha vivido na Grécia Antiga e que ele era famoso pelos seus textos.
E aí eu confirmei, eu falei, é Sófocles? Eu entendi corretamente o seu nome? E ele falou, sim, Sófocles. Estamos todos aqui na torcida por essa linda e esforçada equipe do Segundo Império, que tem feito um trabalho bom de divulgação da boa nova do mundo de regeneração. E aí eu fiquei toda prosa, né? Fiquei toda contente. E ele continuou, falou assim, todos aqui na espiritualidade estamos trabalhando muito pela transição planetária. E aí foi se despedindo, falou, olha, agora nós vamos nos retirar para outras paragens, pois muito temos a fazer nesse extraordinário cenário dessa abençoada transição planetária. E aí, nesse momento, entrou assim na minha tela mental a imagem de um homem robusto, de meia idade, mais para jovem do que para velho, com uma barba branca bem cheia assim no rosto, mais pro curto, e cabelo branco também, farto, mas bastante cabelo branco, também curtos, combinando com a barba, tá? Uns olhos grandes e bonitos, muito expressivos, bem escuros, castanho escuro, e a pele clara. E ele estava vestido com uma túnica grega, bem bonita, azul clarinho. E aí eu perguntei se era ele, falei, eu tô vendo o senhor, eu tô vendo... É você quem estou vendo na minha tela mental? Ele falou, sim, meu filho, sou eu. E depois, se você quiser, pode fazer um retratinho meu na inteligência artificial. E eu falei que sim, que eu ia fazer. E, gente, já fiz o retrato. E estou publicando ele nessa data no nosso site. E vocês só irem para o site que tem o link aqui na descrição aqui do vídeo, vocês clicam ali no site, vai abrir o site, vocês vão rolar ele, tem um botão chamado Novidades, cliquem nele e vocês vão encontrar o retratinho dele que eu coloquei, tem o Merípades, tem o capitão, enfim, tem a foto da nau Capitânia, que foi capturada pelo James Webb. Então, assim, quem é novo no canal, gente, dê uma olhadinha lá que vale a pena. E aí, então, aí a entidade se despediu e foi embora, né? E aí, quando a sessão terminou, o que eu fiz? Fui correndo no computador para pesquisar mais sobre o Sófocles, né? E aí, os resultados obtidos são os seguintes. O Sófocles, ele nasceu ali em 497 ou 496 antes de Cristo, tá? E ele viveu até o ano de 406 ou 405, ou seja, ele viveu bastante, gente, chegou na casa dos 90. E ele foi um dramaturgo grego, um dos mais importantes escritores de tragédias, ao lado de Ésquilo e Eurípides, dentre aqueles cujo trabalho sobreviveu. E as suas peças retratam personagens nobres da realeza, tá? Ele era filho de um rico mercador e nasceu em Colono, perto de Atenas, na época do governo de Péricles, ou seja, o século áureo, século V antes de Cristo, aonde houve, gente, o apogeu da cultura helênica. E, para minha surpresa, eu descobri que ele não foi só um dramaturgo. Ele trabalhou também como ator, foi eleito 2 vezes, gente, para a junta de generais que administrava os negócios civis e militares de Atenas.
e também dirigiu o Departamento do Tesouro, que controlava os fundos da Confederação de Delos. Ou seja, um cara super inteligente, que ele militava tanto no campo das artes como no campo das áreas exatas, tanto é que ele lidava com tesouro, enfim, com toda a contabilidade ali do Império Grego ali, né? E dentre as peças completas que foram encontradas, que ele nos deixou, nós temos Ajax, Antígona, as Traquínias, Édipo Rei, Electra, Filoctetes e Édipo em Colono. E vejam bem, gente, que tem duas aí que eu reconheci, que é no caso Édipo Rei e Electra, que são personagens tão marcantes que serviram como modelo para tipos e traços psicológicos que hoje nós conhecemos como complexo de Édipo e complexo de Eletra. Então é muito interessante isso, vocês vejam a inteligência desse ser. A gente percebe que ele era um ser que veio em missão, ele veio para iluminar o planeta num século maravilhoso, que foi o século de Péricles, né? Aonde a humanidade deu uma pujança, houve uma melhora aí em todos os ramos do conhecimento, já numa tentativa de preparar o planeta para a futura vinda do nosso mestre amado Jesus de Nazaré. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado de saber disso tudo, eu adorei saber. Eu sou a Luísa Castanhedo, eu espero vocês no próximo episódio aqui desse canal. E olhem, os próximos episódios agora, nós já vamos começar a trabalhar aí o livro de Urântia, que vai ser uma série, gente, muito, muito bacana, muito elucidativa sobre muitos assuntos. Tá bom? Então é isso, um beijo grande e até lá!